Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos retornando aqui para mais uma disciplina e dessa vez a disciplina de empreendedorismo. Como você já me conhece, meu nome é Erlon, sou formado em administração e vou ficar com essa disciplina com vocês durante esse mês todo, tá certo? Então, vamos focar bastante nessa questão do empreendedorismo, vamos estar criando expectativas e também montando o nosso próprio negócio. Tá? Em sala de aula, claro. E para darmos início à nossa aula, nós temos aqui esse slide que fala um pouco das características e perfil do empreendedor de sucesso. Nós sabemos hoje que muitas empresas, elas acabam abrindo o seu negócio e automaticamente, questão de meses, fechando o seu negócio pela falta de um entendimento maior do que seria criar o meu próprio negócio. Né? O que seria empreender? Então, nós, como administradores, nós temos esse papel fundamental na vida dos empreendedores, ou na nossa vida como empreendedor. Porque nós sabemos quando inicia o nosso próprio negócio, nós sabemos como manter o nosso próprio negócio, nós sabemos como recriar o nosso próprio negócio, né? E aí progredir vários e vários anos com o nosso próprio negócio. Então, essa é o ponto positivo em nós estarmos nos formando e sermos formados em administração. Vamos adiante aqui. Se enquanto era assalariado, você já se pegou pensando que as horas trabalhadas para o seu chefe valeriam muito mais se fossem dedicadas a um negócio seu. Então você realmente tem alma empreendedora. Ou seja, você quando trabalhava ou trabalha para o seu patrão, e aí você automaticamente se deparou pensando, bom, se eu montar o meu próprio negócio, eu vou ganhar muito mais do que eu estar trabalhando aqui nesse estabelecimento. Então, se você automaticamente pensou nisso, né, necessariamente você já é um empreendedor, né? Você já pensa como empreendedor, porque a sua mente está focada aí para o empreendedorismo, ou seja, a sua mente está focada em não estagnar naquele processo, naquele emprego que você está. A sua mente está focada em querer crescer, e querer crescer individual, né? Eu falo individual, longe do seu atual patrão, certo? O perfil do empreendedor necessário por cada tipo de negócio pode variar em alguns aspectos, mas as características são indiscutíveis. Ou seja, eu não posso taxar um empreendedor de correto. Bom, o ramo do empreendedorismo, o caminho correto a ser tomado é esse. Né? Eu não posso falar isso porque existem várias ramificações do empreendedorismo. Ou seja, eu penso de uma forma, o João pensa de outro, a Maria pensa de outro. Então, ou seja, todos têm a sua forma de seguir. Tem o seu ramo, a sua ramificação de progredir no seu próprio empreendimento. Mas vamos ver aqui alguns aspectos, algumas características indiscutíveis para ser um empreendedor de sucesso. Primeiro, amar o que faz, né? É preciso amar cada pedaço do seu negócio, incluindo a falta de resultados do começo e a resistência natural da vida. Ou seja, imagine um empreendedor que ele não ama aquilo que ele faz. Imagine um empreendedor que apenas empreendeu pensando no seu próprio bolso. Sabemos que isso não leva a lugar nenhum. Ou possa até levar alguns meses, alguns anos. Só que o empreendedorismo tem que pensar em visão de futuro. Se ele não pensar em visão de futuro, ele acaba fracassando no seu próprio negócio. Então, o primeiro passo é você amar o que faz. É você empreender naquilo que você realmente gosta. Se o meu ramo é voltado para a educação, eu não posso pensar em empreender em outro ramo, porque eu não vou ser um profissional de sucesso. Eu não vou ter um empreendimento favorável para a minha rotina, porque a minha ramificação é outra. Ter espírito de liderança. Um empreendedor que não pensa no momento de orientar, delegar tarefas ou guiar sua equipe, irá eventualmente falhar com seu negócio. Não apenas você dizer que é um empreendedor te faz ser empreendedor. Não, negativo.
Ou seja, eu ser empreendedor, eu tenho que também ter um espírito de liderança. Eu tenho que também saber administrar e saber gerir os meus funcionários, não apenas o meu próprio negócio. Né? Nós sabemos que hoje o negócio ele é formado de N fatores, e um deles é quem? As pessoas, é quem? Os servidores, né? Os funcionários. Então, se isso eu não souber gerir, eu não souber administrar, orientar e delegar tarefa aos meus funcionários, com certeza eu vou fracassar futuramente. Eu tenho que ter o espírito de liderança, tenho que saber dizer para os meus funcionários que eles devem fazer aquilo, mas com o meu acompanhamento. Eu não posso simplesmente faça aquilo, dizer faça aquilo. Eu tenho que dizer vamos fazer isso. Né? Eu tenho que sempre usar a primeira pessoa do plural, sempre, e não usar a primeira pessoa do singular ou a terceira, que é ele, ela ou eu. Eu tenho que usar sempre nós. Nós iremos fazer. Se der certo, nós conseguimos. Se der errado, nós não conseguimos. Dessa forma. Ser automotivador. O líder precisa ser a motivação de uma equipe. Agora vocês imaginem aí, se um líder ele não é a motivação da sua própria equipe. Vamos voltar um pouquinho para os tempos religiosos. Imagine se Moisés não fosse automotivador quando libertou aquele povo daquela época, libertou o povo do seu sofrimento. Imagine se ele não fosse automotivador. Né? Imagine se ele não tivesse ali sabendo liderar a sua equipe. Então, da mesma forma, se o seu líder, se você como líder, não se motiva diariamente, ou se você não motiva a sua equipe, com certeza você não vai obter êxito nos seus objetivos. Porque os seus liderados, eles esperam ter você aquela autoconfiança. Ele espera ter em você aquela automotivação. Porque, querendo ou não, os nossos liderados, eles têm em um líder como seu espelho. Né? Ou seja, se você reflete algo desmotivador, toda a sua equipe estará desmotivada. Se você reflete um espírito de motivação, toda a sua equipe estará motivada. E nós temos mais uma característica, saber lidar internamente com seus defeitos e falhas. Saber quais são seus defeitos e lidar internamente com eles é uma tarefa árdua, mas necessária para não descontar suas frustrações na equipe. Um líder que ele não detecta a sua própria falha, ele não vai conseguir detectar as falhas nos seus liderados. Então, ou seja, se eu falhei, assumo que falhei e vou tentar e vou procurar corrigir a minha falha. Então, isso é ser líder. Ser líder, um líder não é aquele que pensa que nunca erra, que com certeza ele vai errar, com certeza. Mas ele vai aprender com os seus erros e vai corrigir as suas falhas. Então, isso também é ser líder e isso também é uma característica exclusiva, tá certo? Uma característica essencial do empreendedor de sucesso, de um líder. E o outro é ter bom comando das habilidades sociais. Saber tratar cada uma deles, né, com a atenção que demandam, sem prejudicar seu negócio ou imagem, o torna um bom empreendedor. Então, ou seja, eu tenho que saber lidar com a habilidade dos meus liderados. Então, ou seja, se o Pedro tem uma habilidade voltada para o financeiro, eu tenho que detectar aquela habilidade nele, procurar, né, detectar essa habilidade e procurar orientar ele a fazer aquilo. Porque não adianta. Lá em TGA1, nós aprendemos que Peter Drucker, ele defendia essa tese, que eu tenho que trabalhar na função que eu tenho habilidade. Então não adianta. Se eu trabalhar numa função que eu não tenho habilidade nela, com certeza vai ter um atraso na produção. Por quê? Eu vou demorar a aprender, a conquistar a habilidade, eu vou demorar a obter a habilidade, e nessa demora a produção começa a cair. Daqui que eu comece a estagnar, daqui que eu comece a superar esse medo ou essa dificuldade, eu vou cair na produção, a produção vai cair da minha empresa. Então, nada melhor do que você, como líder, lotar os seus liderados nas funções que realmente eles estão aptos a fazer, a realizar. O outro, ser persistente, é uma característica essencial.
Por quê? Isso significa que é preciso saber que, por pior que seja a realidade, o futuro pode trazer coisas surpreendentes e acreditar no seu potencial e na sua ideia. Imagine aí um líder que ele não é tão persistente, ou que ele não é persistente de jeito nenhum. Ou seja, no primeiro obstáculo, ele falha, né? No primeiro obstáculo, ele acaba desistindo. Então, isso eu acabo refletindo para os demais da minha empresa. Ou seja, se eu mostrar uma tonalidade, se eu mostrar uma veracidade, se eu mostrar que eu sou persistente, eu vou estar ali conquistando a confiança dos meus funcionários, dos meus colaboradores, eu vou estar conquistando automaticamente a persistência dele também. Olhem bem para essa imagem. Olhem bem para essa imagem, nós temos aqui uma imagem onde nós temos um líder persistente, ele, por mais que ele esteja longe do seu objetivo, mas ele continua tentando, e um líder que, próximo de chegar ao seu objetivo, ele acabou desistindo. Mas nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que ter persistência 100% e ter persistência 24 horas por dia não é fácil, mas nós procuramos ter o máximo de persistência possível. Nós sabemos que hoje o mundo está nos mostrando que nós temos que ser persistentes. Por quê? Principalmente para vocês. Para nós que temos nosso próprio negócio, está sendo complicado, está sim. Mas nós estamos persistindo, inovando, recriando, procurando estratégia para que o empreendimento não caia. Porque se o empreendimento vier cair, aí é como o efeito dominó. Muitos aí também caem junto. Então, isso é ser persistente. É você procurar superar a cada dia os seus objetivos. Planejar, né? Planejar. Empreendedorismo não pode ser feito ao acaso. Nenhuma ideia se concretiza com sucesso sem ter passado pela fase do papel. Ou seja, nós vimos lá em TGA 2, onde tem aquelas etapas da criação de um projeto. E uma delas é o planejamento. Não adianta que você vá acordar, aí vai ter uma ideia e vai começar a agir. Não, pessoal. Nós temos que tudo pôr no papel. Por isso que diz o slide. Tudo tem que passar pela fase do papel. Eu tenho que rabiscar, tenho que colocar as vantagens, tenho que colocar as desvantagens, para poder eu realmente saber o que me espera no futuro. Ou seja, pessoas que planejam ainda acabam encontrando contratempos. Imagine aí quem não planeja em hipótese nenhuma. Então tem que haver um planejamento. Todo empreendedor, todo gestor, todo líder, ele tem que fazer o seu planejamento. Mensal, diário, anual, semestral, bimestral, mas tem que fazer o seu planejamento. Fazendo o seu planejamento, você vai estar evitando contratempos futuros. Ou se deparar com algum contratempo, você vai ter uma ideia, vai ter um embasamento de como saber pular aquele obstáculo. Então, por isso que é bom planejar. Não é à toa que diz aqui, ó, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E nós sabemos que o destino pode trazer tudo, né? Pode trazer tudo para nós, coisas boas, coisas ruins, vantagens, desvantagens. E isso é destino. Agora, quem tem futuro, não. A pessoa que planeja, ela tem futuro, porque ela vai saber o que lhe espera pela frente. Ou, se não souber, algo que vem acontecer pela frente, você vai ter uma habilidade de saber resolvê-lo. Desejar o conhecimento. Para alcançar o sucesso, é preciso estar sempre à frente da concorrência. Não adianta. Nós, enquanto empreendedores, nós, enquanto líderes, nós, enquanto gestores, nós aprendemos com a concorrência. Nós aprendemos com a concorrência. E o que acontece? Nós vamos estudar métodos, nós vamos ter conhecimento, vamos ter embasamento de como driblar a concorrência. A concorrência, ela é boa, diziam alguns estudiosos que a concorrência é boa apenas para o cliente, mas não. A concorrência ela é boa para o cliente e para o empreendedor. Bom para o cliente porque tem várias opções. Bom para o empreendedor por quê? Porque eu acabo inovando na minha maneira de empreender. Porque se eu não inovar, eu vou acabar caindo em declínio, vou acabar caindo na falência. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí, né, muitas empresas que elas estão inovando, elas estão investindo na área
na área digital, na área da informática. Por quê? Eles estão vendo que hoje, nesse mundo atual que estamos vivendo, as pessoas o quê? Elas estão optando quase 80% em não sair de casa, né? Estão optando pelas compras, estão optando pelos os pedidos, tudo feito automaticamente remoto, ou seja, tudo feito automaticamente sem sair de casa. E as empresas, que é daquele tempo antigo, daquelas antigas bodegas que nós tínhamos, aonde apenas a compra é presencial, 100% presencial, elas estão ficando para trás. E aquelas que estão investindo na informática, não é à toa que estamos no século XXI, né? O século da informatização. E isso é ter conhecimento. Isso é empreendedor, a cada dia mais ele se reciclar com relação à sua forma de empreender e não ficar naquela ainda antiguidade, naquele passado. Ser autoconfiante. O ego em demasia não é bom, porém cultivar a autoconfiança é imprescindível. Ou seja, eu tenho que ser autoconfiante, eu confiar em mim mesmo. Eu confiando em mim como empreendedor, em minha pessoa como empreendedor, automaticamente eu vou refletir para outras pessoas. Algo voltado para a minha autoconfiança. Ou seja, o que eu não posso é dizer que somente eu sou capaz, eu não posso dizer que na empresa somente eu consigo aquilo, eu não posso falar que somente eu sou a peça fundamental da empresa. Não, e isso já é ego em demasia, né? E ego em demasia é comprovadamente que não é bom, não é correto fazer isso. Porque uma empresa ela não funciona apenas com o líder, ela não funciona apenas com o empreendedor. É toda uma cadeia voltada aí para os seus funcionários, certo? Ego em demasia não é bom, autoconfiança é essencial. Acreditar que sempre pode melhorar. Isso é uma característica essencial do empreendedorismo. Não é porque se está fazendo um bom trabalho naquele momento que este não pode ficar ainda melhor. Ou seja, é eu não cair no comodismo. Se o meu comodismo em casa é levantar, tomar café, televisão, almoçar e assim por diante, eu tenho que sempre estar variando. Na minha empresa, se a minha empresa, quando eu chegar às 7h30 da manhã, atender telefone, fazer aquilo, fazer algo durante todo o ano, eu vou acabar caindo no comodismo. Por isso que o slide fala, não é porque você está fazendo um bom trabalho que você não possa melhorar aquele trabalho. Pode sim, e deve melhorar. Por que que algumas empresas estão fechando? Um dos pontos é porque as pessoas pensam que estão no ápice. Pensam que não podem progredir e também pensam que não vão cair, porque acabam caindo. Eu tenho que sempre estar fazendo o melhor. Imagine aí, um professor que ele sempre, todos os meses, ele faz a mesma coisa em sala de aula. Os alunos irão começar a comentar. Vamos supor que os alunos são os clientes e o professor é a empresa. E a empresa e o professor, eles não inovam. Ali os clientes, que são os alunos, eles vão acabar comentando e vão acabar perdendo ali a autoconfiança no professor, que é a empresa. O perfil do empreendedor de sucesso, ou seja, existem outras características sutis, menos comentadas, que são igualmente importantes para ser bem-sucedido em um mundo empresarial, bem competitivo. Veja nos próximos slides quais são essas características. Quais são elas? Coragem. É uma característica essencial do empreendedorismo, só que poucas pessoas comentam. Ah, o empreendedor, ele fez isso porque ele tem muito dinheiro, e não porque ele tem coragem. E sabemos que a coragem, ela vence e supera qualquer obstáculo. Imagine aí, você está caminhando, tem um obstáculo e você volta, porque você não tem coragem de pular aquele obstáculo. Então, coragem é uma característica essencial também do empreendedor. Informação, acabamos de falar sobre isso. O empreendedor, o gestor, o líder, ele tem que estar sempre bem informatizado. Ele tem que estar sempre procurando inovações para o seu empreendimento, seja qual for o empreendimento. O empreendimento que não tem uma reciclagem, uma maneira digital de ser, ele acaba ficando para trás. Porque aí o século XXI está aí, para poder atualizar todo e qualquer tipo de empreendimento.
pensamento abrangente, ou seja, imagine aí um empreendedor que ele tem aquele pensamento retrógrado, ou seja, um pensamento bem atrasado e um pensamento bem fechado. Ou seja, bom, criei meu empreendimento para isso, não quero progredir, não quero crescer, né? Eu penso apenas em me estabilizar. Cuidado, que você consegue até se estabilizar e manter seu próprio negócio. Só que com o passar do tempo, sem você ter um pensamento abrangente, você acaba fechando muito. E até um certo momento de você fechar 100% o seu próprio empreendimento. Então tenha pensamento abrangente, procure sempre crescer, procure sempre progredir aí no seu empreendimento. Controle emocional. Imagina que nós temos essas duas imagens, aonde um empreendedor, aonde o líder, ele não tem autocontrole emocional de si. Ele acaba estarrecendo na sua empresa, ele acaba descontando o seu mau humor nos seus funcionários. Então isso é ruim porque no empreendimento, numa empresa, vai causar um clima desagradável no próprio empreendimento. E existe aquele funcionário que, na verdade, ele tem essas duas opções. Você não sabe quando ele está de bom humor e você não sabe quando ele está de mau humor. Isso é controle emocional. Não quer dizer que você tem que estagnar o seu emocional para sempre da mesma forma. Não, nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos. Só que há aquela bipolaridade de controle emocional. Então, ou seja, tem como eu controlar? Tem como eu controlar. Tem como eu manter um controle emocional? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu tenho que tentar manter um controle emocional adequado. Paciência. Imagine aí um gestor, um empreendedor, um líder. Imagine aí um empreendedor que não tenha paciência, né? E a paciência, nós sabemos que é o carro-chefe, né? É o andar já para as coisas começarem a acontecer. Porque nós sabemos que no mundo do empreendedorismo, tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado. E aí, quando der errado, eu tenho que ter a paciência de procurar resolver os problemas. Porque eu fiz um planejamento no início do meu empreendimento. Então, se eu fiz um planejamento no início do meu empreendimento, eu tenho que saber aí superar ele. Confiança, nós temos aí um líder. É muito bom quando os seus liderados confiam em você. E eles confiando em você, eles acabam tendo autoconfiança em si também. Paixão, já falamos que é o amor por você ter o seu empreendimento, você ter amor por aquilo que faz. E encerramos a nossa aula de hoje, né, aprendendo um pouquinho sobre as características de um bom empreendedor. E até a próxima aula, pessoal.